Sabe quando você está numa venda? Você fala, dá o seu argumento, muitas vezes você faz uma pergunta e a pessoa não fala mais nada. Ela fala, porque sim? A gente chegou a comentar disso, né? Gente, isso é muito comum, de você simplesmente não saber mais até o argumento que você pode dar. Você já deu um argumento, já deu outro argumento, já deu outro argumento, e aí não funciona. A pessoa fala, não, ela começa a negar todos os argumentos que você tem dado. Não adianta nada, né? Gente, a gente teve um caso muito legal, que é o seguinte, a pessoa tinha contratado, acho que outros 2 treinamentos de venda anteriormente, e a gente estava conversando, papo vai, papo vem, e aí ela falou assim, não, eu não acredito que treinamento de vendas funciona. Eu já contratei 2 antes, já, né, não vai funcionar, não deu certo. E aí eu perguntei pra ele, tá, mas assim, o que precisa acontecer para que você perceba que vai dar certo? Ou o que você precisa perceber, ou o que precisa acontecer para que a gente feche esse treinamento? E aí ele chegou e falou, eu preciso ver para crer. Eu sou um cara que vê para crer as coisas, sabe? Eu preciso realmente enxergar a coisa acontecendo. Beleza? Eu cheguei assim pra ele e disse, tá, então o que precisa acontecer para você ver o treinamento? Aí ele falou, eu preciso ver uma parte do treinamento. Eu preciso começar a ver o treinamento. E aí eu fiz a pergunta, o que precisa acontecer para que você veja o treinamento? Aí ele falou, a gente precisa fechar o treinamento. Eu falei, então vamos fechar o treinamento? Aí ele disse, vamos. E a gente fechou. Olha que doido. Mas como é que a gente chegou nesse nível? Como é que eu fiz esse bate e volta de perguntas? Qual que foi a minha ideia ou a minha lógica para conseguir guiar ele com essas perguntas? Porque eu perguntei o que eu queria saber. Muita gente, pessoal, não pergunta o que quer saber. Então, tem um concorrente. Ou, tem uma dificuldade. E simplesmente ninguém pergunta. Porque isso vai fazer mal, o cliente não vai gostar. Como é que você sabe? Como é que você sabe que isso também não é mais uma alucinação da sua cabeça? Mas isso aí é meio grosseria. Da onde você tirou que isso é grosseria? Qual o manual que você disse que fazer uma pergunta dessa é grosseria ou vai fazer mal pro cliente? Gente, deixa ele responder. Deixa ele responder. Se realmente ele não quiser responder, ele vai falar. Já aconteceu comigo, da pessoa fala, não, esse tipo de detalhe eu não quero falar. Eu falei, tudo bem, então vamos falar de outra coisa. Pum, fiz uma outra pergunta. Você entende? Não precisa necessariamente ficar só naquele script, não me toques, não. Não. Então, por exemplo, eu queria saber o que precisa acontecer pra gente fechar. Aí ele falou assim, eu preciso ver o treinamento. Você precisa ver? O que precisa acontecer pra você ver? Aí ele falou, preciso fechar. E eu falei, então vamos fechar. Aí ele falou, vamos. Fechou, fechado. Você viu que fácil? Você viu que simples que é? Faça a pergunta que você quer saber. That's it. Legal? Pronto? Fácil, né? Peter, mas eu faço a pergunta para o cliente e ele me responde frio. O cliente é muito seco. Eu faço lá, sou bom em fazer perguntas e ele está sendo seco. Claro. Outro dia chegaram para mim e perguntaram assim para mim, Peter, por que você ama tanto o seu trabalho? Por que você faz com tanta vontade, tanto tesão, tanta paixão o seu trabalho? Aí eu disse, porque eu gosto. Eu amo o que eu faço. Esse é o motivo. Se você faz uma pergunta que não vai conseguir tirar tanta informação do cliente, ele vai te responder isso. Tem muitas vezes certas perguntas que as pessoas fazem não tiram tanta informação assim. E aí simplesmente a gente não consegue resposta. A gente acha, essa pessoa é grossa, mas na verdade não. O ser humano, pessoal, anota isso aí. O ser humano, ele responde o que você perguntar. A mente humana, ela funciona dessa forma. Se você perguntar, ela vai achar. Por exemplo, se você perguntar assim, o que está de errado comigo? Seu cérebro vai começar a tentar te responder isso, vai encontrar vários motivos por você estar errado. E muitas vezes não, mas quem procura acha, esse que é o meu ponto. Tá? Olha o ambiente que está ao seu redor, olha ele, fala assim, o que está de errado com esse ambiente? Você vai achar algum erro. Você vai achar, porque quem procura acha. Quem procura acha.
tá? A perfeição, ter um nível de perfeição realmente é muito difícil, sabe? Então, se você fizer uma pergunta e essa pergunta for respondida, é isso que a gente quer. Ah, se foi seco, se foi pouco, foi o tipo de pergunta que você fez, mas a pessoa vai responder. Fechado? E é isso que a gente vai olhar aqui. A gente vai entender, pessoal, que existem alguns métodos de fazer pergunta, tá? Uns são muito bons, outros nem tanto. No caso aqui eu vou te trazer dois grandes métodos. Existe um método bem famoso, né? Esse método aqui é o seguinte. Esse aqui é o escudo, é como se fosse o cliente pensando sobre o assunto que ele está te trazendo. E aqui é o ponto crucial que você precisa chegar. Se você chegar nessa informação que o cliente tem e está lá dentro da cabeça dele, você vai fechar a venda, tá? Só que muitas vezes esse problema ou essa coisa que está aqui dentro da cabeça do cliente, às vezes ele nem sabe. Às vezes ele dá uma escondida, mas às vezes ele nem sabe o que é direito, né? Tem uma frase que meu sócio gosta de falar muito. A gente vende o que o cliente quer, mas a gente entrega o que ele precisa, né? Muitas vezes isso aqui é o que ele está realmente ali precisando. E muitas vezes ele não sabe, às vezes ele quer uma coisa, mas na verdade não é exatamente aquilo que ele precisa. E esse ponto aqui é o ponto que ele realmente precisa. E o que a gente vai, o que geralmente as pessoas fazem, né? Elas, para descobrir esse ponto, fazem aquele método de fazer o seguinte: você faz uma pergunta aqui e não chega no ponto. Aí você faz uma outra pergunta aqui, que não tem, essa outra pergunta ela não tem nada a ver com aquela primeira, não tem nada a ver. Ela faz a segunda pergunta e não chega no ponto. Aí ela vai sondar. E ela vai dar uma olhada do outro lado, uma pergunta que talvez ela não tenha feito ainda, então vai tentar por aqui. E não chegou no ponto. Depois de 5, depois de 10, depois de 20, às vezes depois de horas de conversa, talvez até dias de conversa, a pessoa sem querer pega uma moeda, joga para cima e na sorte faz uma pergunta que também não tem nada a ver com as outras e chega no ponto. E aí eu fico me perguntando, e se não tivesse feito essa pergunta? Não teria chegado nesse ponto. Este é o problema desse método. O método de sondagem é totalmente problemático, porque você faz perguntas que não têm a ver uma com a outra, e aí quando você faz isso, isso aqui é sorte. E eu não quero que vocês trabalhem com a sorte. Eu quero que você entenda e consiga, de propósito, chegar nesse ponto. Quer saber? Quer saber como que a gente faz isso? A gente vai para um outro método. Esse método aqui não é bom. Quero que você esqueça por resto da vida o método de sondagem. Fechado? Embora. A gente vai usar um outro método. Mesma coisa, o cliente tem o escudo dele e tem aquele ponto, que é aquela informação crucial que a gente quer chegar. O que você vai fazer? Você vai fazer uma pergunta e essa pergunta, muitas vezes, ela não está conectada direto com aquele ponto, né? Ou próximo do escudo, ou até mesmo com um ponto. Fala, nossa, mas está distante. Às vezes sim, às vezes não. A questão aqui é, baseado na resposta, baseado no que a gente escuta do cliente, você vai fazer uma segunda pergunta conectada com a primeira pergunta. Depois você vai fazer uma terceira pergunta conectada com a segunda, conectada com a terceira, conectada com a quarta, conectado com a quinta, até que você chega no ponto. Esse método é o método de afunilagem. E esse, até onde eu conheço, se você conhecer outro método, você me fala, mas esse método, para mim, é o mais eficiente que existe. Isso aqui, pessoal, é utilizado pelo FBI, né, aquela agência, força de especial dos Estados Unidos, para investigação com criminosos, com pessoas que sequestram outras pessoas, com, enfim, realmente criminosos ali para entender e obter informações num processo investigatório, né? Eu uso isso aqui, gente, em sessões de 1 a 1,
né? Quando eu tô ali com uma pessoa, tô ajudando ela, quero entender o que está se passando dentro da cabeça da pessoa para ajudar ela realmente a superar algum problema da vida dela, eu uso esse método. O método de afunilagem. Por quê? A gente vai afunilando a informação, como se fosse realmente um funil, tá? E esse funil ele vai descendo, ele vai afunilando, ele vai afunilando, ele vai afunilando, e ele vai chegando lá, tá? Funil aqui, beleza? Vou pegar o funil, vou deixar ele aqui embaixo, tá? A gente vai afunilar a informação. E é isso que a gente vai fazer. Ah, Bitter, mas tá, aqui eu tive 4 perguntas, aqui eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas, demora mais? Isso aqui é mais rápido do que esse, porque a gente não sabe quando essa pergunta vai chegar. Isso aqui é na sorte. Aqui não tem como o cliente fugir. Ele não vai fugir, tá? Como assim não vai? Não, não vai fugir. Você vai afunilando, 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 afunilando. Não tem como você não chegar aqui, a menos que o cliente fale, eu não quero falar. Essa é a única forma que você realmente não vai obter informação. Aí ele vai falar, não quero falar. E tudo bem. Aí você tenta de outro jeito. A gente vai por outra abordagem, né? A gente vai buscar outras informações, talvez não aquela. Legal? Perfeito? É isso aqui que a gente vai fazer, método de afunilagem. Beleza, mas como que eu faço isso, Peter? Para eu te explicar esse como a gente vai fazer esse método de afunilagem, vou fazer uma mágica aqui, tá? Que vai simplesmente apagar esse quadro. Só um segundo, só um segundo. Mágica, né? Mágica. Muito legal, né? Muito legal essa mágica, né? Pessoal, a gente tem, dentro do método de afunilagem, 2 tipos de perguntas. E essas perguntas são perguntas bem conhecidas. 2 tipos, 2 jeitos diferentes de você fazer pergunta. Quais são esses jeitos? Pensa aí. A gente tem as PAs. O que é PA? Pergunta aberta. E aí a gente tem aqui a PF, prato feito. Não, né? Pergunta fechada. As duas funcionam, só que as duas têm o seu momento de serem utilizadas. Vamos lá? Qual que é o momento que eu utilizo cada uma? Pergunta aberta, ela serve para você extrair informação. Então você quer puxar a informação? Pergunta aberta. Você vai precisar pegar a informação na cabeça da pessoa. Se você quer deixar a informação ou deixar a comunicação mais clara, a comunicação vai ficar mais clara. Ou você pode também fazer o seguinte: especificar informação, né? Que não deixa, quando você especifica uma informação, você também acaba deixando a informação mais clara, tá? Deixando ali a comunicação muito melhor de você poder entender, tá? As perguntas abertas, elas também têm outras funções, tá? Mas para fins de investigação, que a gente veio fazer aqui para retirada de informação da cabeça da pessoa, isso é sensacional, isso vai ajudar demais, demais, demais você entender o que está se passando ali dentro. Beleza? Pergunta fechada, pessoal, pergunta fechada já não serve para isso. Pergunta fechada, ela serve, tem alguns objetivos, tá? Tem algumas intenções dela. Aqui a gente vai focar em uma delas, que é confirmar informação. Então você quer confirmar uma informação. Fechado? Entendeu? Se você disse sim, ótimo. Essa foi uma pergunta fechada. Tranquilo? Outra pergunta fechada. Perguntas fechadas, pessoal, são perguntas... Por que é fechado? Porque a resposta que a pessoa pode dar está fechada em 2 opções. Sim ou não. É por isso que ela é fechada. A resposta que a pessoa dá, ela não tem outra resposta. Não tem outra resposta. Se a pessoa quiser responder você com sim e não, ela não está sendo grossa. Para comigo aqui
E percebe que se você faz uma pergunta de sim ou não e ela te responde sim ou não, ela não está sendo grossa. Ah, mas ela foi seca, ela pode falar mais. Se você quer que ela fale mais, faça uma pergunta aberta. Não faça uma pergunta fechada. Então, por exemplo, eu quero descobrir o nome de alguém. Eu não sei o nome, tá? Aí tem aqui um fulano aqui na minha frente. Falo, fulano, seu nome é João? Aí fala, não. Seu nome é Ricardo? Não. Seu nome é Francisco? Não. Seu nome é Gilberto? Não. Como é que eu vou descobrir o nome de uma pessoa se eu estou querendo confirmar uma informação? Mas eu não sei que confirmar. Como é que eu vou confirmar uma informação que eu não sei? Você está entendendo que não faz sentido eu ficar fazendo pergunta fechada para obter informação? E ele não está sendo grosso. Ah, mas seria muito melhor ele falar seu nome. Falar o nome dele. Se eu realmente quero que ele fale o nome dele, ao invés de eu ficar querendo alucinar e adivinhar, eu vou fazer uma pergunta aberta. E a minha pergunta aberta vai fazer, por exemplo, ele falar direto o nome dele. Qual é o seu nome? Aí ele chega e fala, Lucas. Meu nome é Lucas. Pronto, você tem de mão beijada. Você entende? Então, para você fazer uma pergunta fechada, você tem que ter uma alucinação na sua cabeça. Aí você vai... Essa alucinação que você está aqui na sua cabeça, você quer confirmar ela com a realidade, com aquilo que você está em volta. Então você alucina aqui... você fez isso hoje, não foi? Não. Errei. Né? Aí você pensa em outra coisa e muita gente quer ficar teorizando, criando teorias. Pessoal, sai da sua cabeça. Sai da sua cabeça. A venda acontece na cabeça da pessoa, não nas suas teorias aqui. Não que você não saiba fazer teorias, tá? Teorias podem ser muito importantes, mas nesse caso, elas não vão te ajudar tanto. Não vão te ajudar. A gente quer entender o que está se passando ali na cabeça da pessoa. Como? Fazendo várias perguntas abertas, e aí depois que a gente tem bastante informação, aí sim eu vou confirmar. Porque uma hora eu preciso confirmar também para saber se é ou não é aquilo que eu estava querendo dizer. Perfeito? Mas, Peter, como é que eu faço para abrir as perguntas? Como é que eu faço? Existem certas palavrinhas que toda vez que eu coloco essas palavras na frase, eu abro as perguntas. Então, por exemplo, como você sabe, né? O que você fez? O que? Como? O que? Quando? Quando que é o seu aniversário? Né? Que mais que a gente tem aqui? Quanto custa esse preço mesmo? Quem que disse o preço do produto? Inclusive eu queria saber muito onde que fica a festa, ou onde que vai ser o encontro, onde vai ser a reunião. Como, o que, quando, quanto, quem, onde. Falta uma. Que muita gente fala, e o porquê? Por que, pessoal? O porquê? Vou botar ele em vermelho aqui, ó. E eu vou botar um asterisco nele aqui. Por que é uma pergunta aberta? É uma pergunta aberta. Mas, tem uma exceção, tá? Tem uma exceção. Todas essas perguntas aqui, pessoal, todas essas perguntas, elas servem muito para você conseguir especificar uma informação que está meio genérica, tá? Com todas essas perguntas que estão em azul aqui, vocês especificam uma informação. Com essa aqui, você não vai especificar nenhuma informação. Como assim? Como assim? Vamos lá. Quando a informação está muito genérica, é uma informação muito solta. Então, por exemplo, a pessoa chega para mim e fala, por exemplo, eu falo para a pessoa, como foi o seu final de semana? Como foi o seu final de semana? A pessoa fala, foi bom. Foi bom. É igual conforto. O que é conforto? Não sei. Então eu vou perguntar, o que fez o seu final de semana ser bom? O que aconteceu para ele ser bom? Olha que pergunta poderosa, olha que pergunta incrível. Eu realmente especifico uma informação que tem ali, para entender o que está acontecendo. E aí, com isso, ele vai me falar, eu vi série. Aí eu posso perguntar, qual? Tava faltando uma. Vou colocar aqui em cima.
Qual série que você viu? Ah, eu vi uma série no Netflix e tal. Com quem que você viu essa série? Não, tava sozinho. Legal. Vocês estão entendendo? E eu faço a pergunta conectada com a outra. Eu faço uma pergunta conectada com a outra. Não sei se você percebeu. A gente vai voltar nisso, Diferentemente, pessoal, do porquê. O porquê, às vezes, a gente usa e não chega em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque o porquê, ele tem duas funções. E apenas duas funções, tá? As funções do porquê são de você, aqui, gerar emoção e de você descobrir um motivo de algo ter acontecido. Pais de plantão, pais e mães de plantão que estão aí, né? Se você tem filho ou se você conhece uma pessoa pequena, isso vai te ajudar, né? E você já vai perceber que você já pode melhorar na sua comunicação. Se você não tem filho ainda, ou pretende não ter, você vai aprender uma coisa sensacional até para ajudar outras pessoas que têm, tá? A ideia aqui, pessoal, é o seguinte, o filho tá lá brincando, e tem aquele vaso, aquela porcelana chinesa maravilhosa, sabe? Com traços de ouro, parada de cerâmica linda e maravilhosa da família durante muitos e muitos anos, né? Vou até pegar ele aqui com cuidado, botar aqui, tá? O filho tá brincando, e o vaso aqui, paf, ele bate, o vaso cai no chão, você, putz, cara, quebrou. O pai e a mãe chegam e falam assim, filho, por que você fez isso? Se fez a pergunta, o cérebro vai responder, como eu já falei pra você. Fez a pergunta, qual é a pergunta? O que o porquê ele busca? O porquê busca emoção e o porquê busca motivo. Você está pressupondo que tem um motivo, você está supondo, você está fazendo uma suposição que teve motivo. Teve motivo? Não, não teve motivo. O filho estava lá brincando, ele simplesmente bateu sem querer e caiu. Só que como você fez a pergunta, ele vai te responder. E como não teve motivo, e você é uma figura de autoridade para o filho está lá olhando ele. Então, ele vai criar um motivo. Ele vai criar um motivo. E aí o motivo que ele vai falar é, o fantasma, ele estava lá, o Ben 10, o Ben 10 chegou e ele me ajudou e tal, e puf, quebrou e foi isso, foi por conta do Ben 10. E aí você vai falar, pô, olha que coisa feia, ele tá mentindo. Não é que ele tá mentindo, é porque você forçou ele a te dar um motivo. Ah, mas eu não queria fazer isso. Não interessa, você fez. Você fez. Tá, então como é que eu poderia fazer uma pergunta? Filho, o que aconteceu? Aqui no o que eu vou especificar o que está acontecendo, muito mais do que buscar um motivo. Então, não necessariamente, gente, a gente tem uma ânsia de descobrir o porquê das coisas, tá? Mas muitas vezes o porquê das coisas não vai te trazer a resposta. Porque muitas vezes é um porquê sim. Sabe? Ah, por que você ama o seu trabalho? Ah, porque sim. Porque eu amo. Porque eu gosto muito dele. Agora, o que tem no seu trabalho que faz você gostar tanto? Agora eu vou especificar. É porque eu gosto de fazer, tem esses detalhes, tem isso, tem aquilo. Legal. Então, tem mais informação que a gente pode tirar. Ou, por exemplo, como foi que aconteceu essa situação? Fala para o seu filho, ou para aquele menino, para aquela criança que você quer ajudar. Você está entendendo o poder disso, pessoal? De especificar mais. Agora, o porquê a gente vai buscar motivo, tá? A gente busca emoção também no porquê, trazendo uma emoção à tona, né? Aqui nesse treinamento específico a gente não fala tanto dessa parte emocional, né? Mas emoção, ela faz muito parte da venda, né? A gente precisa trazer mais emoção. E a gente fala isso bastante no treinamento 1, né? No de conectar, que é para trazer a emoção à tona. Fazer a pessoa sentir e aí ela tomar uma decisão a partir daquilo, né? E o porquê faz a pessoa sentir aquela emoção muito forte. Então, por exemplo, quando você tá mal e tá falando assim, por que você tá assim? É porque não sei. Aí você faz a pessoa se conectar mais com aquela emoção que ela tá sentindo. Então, quer gerar mais emoção na sua venda, na sua comunicação? A pergunta de porquê ela pode ser bem útil. Agora, pessoal, o mais interessante aqui que eu quero trazer para vocês é a melhor estratégia que eu conheço
para fazer boas perguntas e conseguir extrair, conseguir investigar da cabeça da pessoa. Você quer saber? Bora? Vamos junto, vamos junto. Essa estratégia é o seguinte. Primeira coisa que você faz, você vai fazer uma PA. O que é uma PA? Você vai fazer uma pergunta aberta. Olha essa estratégia, gente, sensacional. Depois que eu faço uma pergunta aberta, o que eu faço? Você? Não, você não vai fazer outra pergunta, tá? Não vai fazer outra pergunta, se você respondeu isso. Agora, quem falou? Escutar. Sim, né? Você vai escutar. Ó a fórmula, uma fórmula. Você vai escutar o que a pessoa está falando, porque muitas vezes a gente faz a primeira pergunta já pensando na quinta pergunta que a gente quer fazer. Calma, segura essa ansiedade. Você só vai fazer a segunda pergunta em cima daquilo que você escutou. Então, como você não sabe o que a pessoa vai falar, não tem nem como você pensar na segunda pergunta. Você entendeu? Terceiro passo. Agora é que eu faço a segunda pergunta. Ainda não. Você vai analisar o que a pessoa falou. Vai pensar sobre aquilo. Tá. Beleza? Beleza. Analisou? Aí sim, e aqui está o pulo do gato para a gente fazer o método da funilagem funcionar, pessoal. Segunda pergunta aberta, ela vai ser em cima daquilo que você escutou e daquilo que você analisou. Seguindo a estratégia, pessoal, seguindo a estratégia. Fórmula, é uma formulinha, tá? Então, como foi o seu final de semana? Pergunta aberta usando como. Como foi o seu final de semana? Foi bom. Escuto, foi bom. Analiso, bom. Bom pra mim é diferente do que é bom pra pessoa. Às vezes bom pra mim é pra praia. Tem gente que odeia praia. Então, pode ser diferente, né? Então, já sei disso. Nada a ver com sondagem. A gente não vai ficar fazendo sondagem. Ela falou, foi bom. Vou perguntar assim, e como é que tava o tempo? É uma pergunta aberta, Bitter. Usei o como. Mas não tem nada a ver com foi bom. E se o foi bom foi porque o tempo tava sensacional. Não sei, você tá alucinando. Eu não sei, essa relação eu não sei. Então, assim, pode ser que seja verdade, mas eu vou deixar ela falar. Então, eu vou só seguir em cima do foi bom, em cima do que ela tá falando. Então, se ela falou, como foi esse final de semana? Foi bom. Foi bom. Eu vou usar essa informação para fazer pergunta. Eu vou usar, tem que ter bom ali na minha frase. Bom, boa, alguma coisa assim. Então, vou fazer a segunda pergunta aberta. O que fez o seu final de semana ser tão bom? Né? Ou bom como? Ou o que é bom para você? Olha quantas perguntas que eu tenho, legal. Eu uso as perguntas abertas para afunilar e entrando com mais profundidade no que ela está me dizendo. Aí ela vai falar, foi bom? Foi bom porque eu estava com a minha família. Escuto, família. Tava com a minha família. Analiso, família. O que é família? Né? Porque família, para mim, é uma coisa. Eu conheço pessoas que têm um cachorro, e ela, o cachorro, e a família. Pronto. Pode ser. Por que não? Né? Então, eu vou fazer a segunda pergunta aberta em cima da questão da família. Da família. Não tem outra informação. O resto todo é alucinação. Eu vou trabalhar no que ela está me dando de informação. Família. Aí eu posso perguntar, então quem é essa família? Com quem que você estava? Ou quem que é família para você? Quem constitui a sua família? Aí ela vai me falar. E eu vou afunilando, e eu vou afunilando dessa forma. Fácil, né? Tranquilo. E é um treino, pessoal. A gente fazer essa rodada, e rodar dessa forma. Tranquilo? Com essa técnica, pessoal, vocês não precisam ficar pensando naquela cola que as pessoas te dão. Usa essa pergunta aqui, essa pergunta poderosa. Usa a pergunta poderosa número 30, usa a pergunta poderosa número 2. Você cria suas perguntas. Você pode criar elas à vontade. Você só seguir essas palavrinhas, usar o porquê se você quiser, né? Para pegar motivo, emoção, e perguntas fechadas para você confirmar uma informação. Pronto. Simples, né? E eu fico me perguntando, onde mais será que você pode usar isso aqui? Será que é só venda? Você poderia usar isso aqui, talvez com um parceiro, com uma parceira, com um filho. O que aconteceu, filho? Com o seu chefe, para entender. Se você for um líder, entender o que está se passando ali na cabeça dos seus colaboradores, da sua equipe. Pessoal, vocês podem treinar, vocês estão aqui para vender mais, mas vocês podem treinar isso em todo lugar, em todo lugar.
Fazer uma pergunta aberta, escutar, analisar e fazer uma segunda pergunta aberta. Legal? Fechado? Bem fácil, bem tranquilo, tá? Treina para você ficar realmente bom nisso. Resumão do bem da aula de hoje. Pessoal, a gente tem 2 grandes métodos de fazer pergunta, tá? Existem outros, tá? Mas eu acredito que o mais conhecido deles é a autossondagem, aquele de você ficar fazendo perguntas aleatórias. Então, por exemplo, como foi o seu final de semana? Ah, foi bom. Ah, e o que você estava fazendo? Ah, eu estava fazendo isso, beleza. Ah, com quem que você estava? Você vai fazer perguntas abertas, mas elas não têm conexão uma com a outra. E aí você se perde no meio do caminho, tá? Eu acredito que o método de afunilagem, esse que a gente está passando para vocês, de afunilamento, ele é muito melhor, porque a pessoa não escapa. Então, como foi o seu final de semana? Bom, o que fez ele ser bom? Ah, foi minha família. Quem faz parte da sua família? Ah, eu, meu marido, meu filho. Legal, o que vocês estavam fazendo? Você, seu marido, seu filho. Vocês estão vendo? Eu não saio da linha lógica, eu estou sempre dentro dela, afunilando, afunilando, afunilando. Para isso, gente, a gente vai usar 2 tipos de pergunta, a pergunta aberta e a pergunta fechada. A pergunta aberta, ela serve para você extrair as informações, conseguir ter mais informações dali, deixar a informação muito mais clara. Então, por exemplo, quando a pessoa fala, ah, eu queria algo confortável, eu posso perguntar para ela, o que é conforto para você? Porque eu não estou entendendo. Então, eu posso deixar a informação muito mais clara. E eu posso também especificar informações de, ah, eu estava fazendo uma coisa. Que coisa que você estava fazendo, né? Aí as pessoas vão falar assim, ah, mas ele falou coisa porque ele não quis falar. Como é que você sabe? Como é que você sabe que ele falou coisa porque ele não quis falar o que era? Pergunta. Você não sabe? Pergunta. Você está curioso? Pergunta. Pergunta, pergunta, pergunta. Por que não? Por que não? Se ele falar, não, é algo pessoal, eu prefiro não falar. Tudo bem? Agora, se ele falar assim, normalmente as pessoas falam, é incrível, as pessoas falam. Ah, estava fazendo tal. Tu fala, ah, legal. Pronto. Se essa informação for legal para você saber, pergunta. Fechado? E a gente tem perguntas fechadas para a gente poder confirmar. Porque depois que a gente faz esse processo, é interessante a gente finalizar esse processo com uma pergunta fechada. Para a gente saber se aquela informação toda que está ali realmente é aquilo, para a gente poder confirmar. Então você pode finalizar esse processo com uma pergunta fechada e falar, tá, só para ver se eu entendi. Você estava no final de semana, você estava com a sua família, que é o seu marido, seu filho, né? E vocês estavam fazendo isso. Ah, lá, sim, exatamente isso. Então pronto, legal. Fechado, pessoal? Tranquilo, né? Tarefa de hoje. Tarefa de hoje é você usar isso aqui. A partir de agora, só fazer pergunta desse jeito. Só fazer pergunta desse jeito com as pessoas que estão ao seu redor. Tá? Essa é a primeira tarefa. A segunda tarefa é você pegar entrevistas. Pega entrevista, pode pegar Tata Werneck, Jô Soares, Marília Gabriela, você pode pegar, tô pegando alguns que eu lembro aqui de cabeça, tá? A galera da Roda Viva, e, enfim, do estilo que você quiser. E eu quero que você perceba quais são as perguntas que o entrevistador está fazendo para outra pessoa. Ele faz mais pergunta aberta porque ele realmente quer extrair a informação e ele quer ter, faz mais pergunta fechada, e aí ele já está pressupondo tudo. Você consegue perceber, às vezes, se a entrevista ela foi combinada antes. Aí o entrevistador já sabe de tudo. Aí ele fala assim, ah, então, você pode falar sobre aquela coisa lá? Aí ele, posso, sim. Aí ele vai e começa a falar, né? Mas ele já sabia dessa informação. É pergunta fechada, ele só está confirmando. Olha que interessante. Então assiste aí 1, 2, talvez 3 entrevistas diferentes para você ver como que o entrevistador está fazendo as perguntas. Legal, né? Bem tranquilo. Agora, uma dica sensacional para vocês poderem usar isso de uma forma que seja elegante, uma forma que não seja grosseira, né? Que isso aqui pode ser usado num interrogatório. Aí você pode parecer que está sendo grosso. A ideia não é essa. Como então fazer isso sem parecer que está sendo grosso? Te falo na próxima aula. Vem comigo, beleza? Te vejo lá.